1 Coríntios capítulo 11. Amém. Duas coisas Jesus pediu para nós, ordenou. Todas as demais ordens vieram do Pai, mas duas veio de Jesus. Uma das coisas que Ele ordenou é que nós evangelizássemos e batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa manhã tivemos o privilégio, muitos irmãos estão conosco hoje aqui, foram batizados. E outra coisa que Ele ordenou é que nós celebrássemos a ceia do Senhor sempre em memorial por tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém, igreja? Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17, vamos estar tomando posse desta palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa para tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casas para comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Pois o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou do cálice, dizendo: Esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em minha memória. Pois todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se se os homens a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se vós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Nesse momento, eu peço a todos que aguardem, não precisa levantar para ir ao banheiro, nem tomar água. São alguns minutos para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Nós já ensinamos algum tempo atrás aqui o respeito que devemos ter nesse momento da palavra do Senhor. Não pela pessoa que está aqui, mas por aquilo que Deus quer nos ensinar e estar falando às nossas vidas. Amém, meus irmãos? É poucos minutos. Nós podemos sim, conseguimos sim, pelo Espírito Santo do Senhor. Bom, essa palavra eu queria meditar com os irmãos rapidamente. A gente sempre pega parte dela quando ministramos a ceia do Senhor. Aqui, Paulo escreve dessa maneira, alertando aqueles que estavam conduzindo, estavam à frente da igreja de Corinto. Interessante que a gente fala assim, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. É a primeira que manteve, que nós tivemos, e a cópia ficou. Porque teve outra carta que ele escreveu, lá no capítulo 5 nós vemos que ele via, como já escrevi antes e vos adverti. Então ele já tinha escrito outras cartas. Mas essa foi a que ficou, e eu creio que é o que o Senhor deixou, porque nós precisássemos como igreja geral. E aqui ele fala, ele ensina, ele exorta a igreja de Corinto
com relação à celebração da ceia do Senhor. E nós precisamos entender isso para a nossa vida. Lá em Corinto, como em todas as igrejas, como em tudo, aquilo que o Senhor deixou como memorial, veio sendo feito e executado. Mas de repente em Corinto a coisa tomou um outro lado. Foi caminhando para outra coisa. Eles se reuniam para celebrar a ceia, e também não somente essa celebração, esse memorial que hoje estaremos fazendo. Aproveitaram para ter comunhão, para comer juntos. E não que esteja errado. Não que esteja errado. Nós temos aqui sempre no final do culto uma comunhão e podemos nos alimentar junto, e isso é bênção. Só que os valores foram invertendo, as coisas foram mudando. Aí Paulo escreveu para alertar, falando, não, para, não é dessa maneira, não é isso que o Senhor espera quando fala de ceia do Senhor. E aqui mostra que estava tudo desvirtuado. Alguns que tinham poder aquisitivo mais alto levavam as coisas, mas não que levavam para, vamos compartilhar, vamos comer junto. Não, levavam, e aquilo que eu vou levar, eu e a minha família vamos comer. Ou seja, tinha uns que esbanjavam, se empanturravam, bebiam, e outros ficavam com fome, porque não tinham o poder aquisitivo para tal. Aí Paulo falou, está tudo errado, não é assim. E ele começa então a ensinar, ele começa a colocar. E eu quero que hoje nós venhamos a entender o princípio de Deus. Graças a Deus não temos falhado como lá, misericórdia. Porém, existem alguns princípios que nós precisamos trazer para a nossa vida. Porque de repente, ou vira uma mera reunião social, onde nós vamos fazer uma festa, ou então cai numa religiosidade. E vem a pergunta para nós, qual é o significado da ceia para nós? Qual é o significado da ceia do Senhor para nós? Então precisamos, principalmente hoje, com muita alegria, muitos aqui que estão participando conosco, pela primeira vez foram batizados, amém, louvado seja Deus, e dentro em breve mais virão. Mas qual é o verdadeiro significado da ceia do Senhor? Eu quero então estar trazendo à luz daquilo que Paulo foi colocando aqui. A primeira coisa, a ceia do Senhor é para ser celebrada como um memorial. Ela foi instituída pelo Senhor, e aqui Paulo, assim como eu recebi, eu passo agora para vocês. Não é para fazer essa festa que vocês estão fazendo. Vocês não entenderam. Então é festa. A ceia do Senhor é festa. É alegria. Amém, meus irmãos? Então o primeiro ponto que nós temos que às vezes tirar da nossa mente, e que muitos trazem, talvez, porque aprenderam de maneira errada, que a celebração da ceia é motivo de tristeza. Ai, Jesus morreu. Ai, morreu, vamos chorar a sua morte. Ele morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte e está vivo. Amém, meus irmãos? Pagou o preço que cabia a nós, Ele pagou. Então isso é motivo de alegria. Então sempre quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos celebrar com alegria. Amém? Outro ponto que nós precisamos entender, alguns princípios básicos. A ceia do Senhor, ela não é uma consubstanciação. Como foi feito na reforma e de repente isso ficou perdurando. E alguns falam que é a consubstanciação, que o corpo de Cristo está com os elementos aqui. Está com esses elementos. E não é isso. Porque esses elementos são apenas um memorial. Porque o Senhor está conosco sempre, a cada momento, a cada instante. Ele diz que quando nós nos reunimos, quando 2 ou 3 se reunirem em nome dEle, Ele estará junto. Amém, meus irmãos? Então Ele não está nesses elementos. Ele não está nisso. Ele está na nossa reunião. Quando nós nos reunimos pelo nome dEle, Ele está junto conosco. Ele se alegra junto. Amém? O que é a ceia do Senhor, então? A ceia do Senhor não é transubstanciação. Como também é ensinado que esse corpo, esse pão e esse cálice vai transformar no corpo de Cristo e no sangue de Cristo.
significando um novo sacrifício, pelas mãos de um sacerdote. Não, de maneira alguma. Não é porque o sacrifício lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz que foi uma vez só, foi um sacrifício perfeito, um sacrifício único e perfeito lá atrás. Amém, meus irmãos? Então não é uma transubstanciação, porque se assim fora, nós estamos anulando aquilo que foi feito lá atrás, porque eu só faço de novo aquilo que não foi bem feito. Eu só vou fazer novamente aquilo que não foi muito bem feito, ficou imperfeito. Por exemplo, quando nós pedimos para alguém fazer algo, eu peço para fazer algo, e de repente não ficou bom, não ficou perfeito, não ficou a contento, eu peço para outro, falo assim, então vai lá, faz de novo. Então não é uma transubstanciação, porque o corpo e o sangue de Jesus foi uma vez só pregado naquela cruz, o sangue foi derramado uma vez só. Amém? Você crê nisso? Então são princípios de Deus que nós precisamos entender. O que é então a ceia do Senhor? É um memorial. A hora que nós pegamos do pão, pegamos do cálice, consagramos ao Senhor, oramos ao Senhor, damos graças ao Senhor, e aquilo nos faz lembrar do que Ele fez lá atrás por nós. Então, nós fomos libertos da escravidão do pecado, porque o pecado gera morte, e a morte estava inerente a todo ser humano. E eu não estou falando de morte física, mas sim de morte espiritual, pois o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, assim Ele nos fez. E o nosso Deus é eterno, e Ele nos fez para a eternidade. Você crê nisso? Amém? Está lá em Gênesis. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando Ele criou o homem e colocou no Éden, não havia morte. Era para a eternidade. E pelo erro, pelo pecado, a morte entrou no mundo. Entrou no mundo pela falha do homem, não pela falha de Deus. Mas Ele é tão bom que Ele enviou o seu Filho para que morresse a nossa morte. Pois se o pecado entrou no mundo por um homem ele deveria sair. Mas não havia homem algum na face da terra que conseguisse, por melhor que fosse, que conseguisse pagar esse preço. Então Deus se fez homem, habitou entre nós e morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Você crê? Amém? Essa é a palavra, essa é a verdade. Então, quando nós estamos para celebrar a ceia, o que é celebrar a ceia então? Celebrar a ceia é um memorial. Quando nós estamos aqui celebrando, nós estamos lembrando do que foi feito lá atrás, enquanto aguardamos a sua vinda. Porque da mesma maneira que Ele veio a primeira vez, pagou o preço, executou aquilo que era necessário para a nossa salvação, agora Ele vai voltar. O dia, a hora, o momento não sabemos. Nós podemos, como o Senhor mesmo falou, entender pelas coisas que acontecem que a sua vinda está próxima. Amém, igreja? Então é um memorial. Assim como você chega na sua casa, às vezes olha uma foto de uma viagem que vocês fizeram, viagem que você fez, que vocês fizeram com a família. Lembra daquela viagem lá em Paris? Oh, benção. Aí vê você lá na Torre Eiffel. Ou então você foi passar um mês naquelas ilhas paradisíacas das Filipinas, com aquela água cristalina, aquela coisa toda. Aí você olha a foto, você não está lá. Amém? Você vai lembrar da Torre Eiffel, você vai lembrar das ilhas das Filipinas, orando para que não venha nenhum tsunami, mas você vai lembrar. Amém, meus irmãos? Aquilo traz a memória, aquilo faz a lembrança, porque nós temos uma tendência muitas vezes de esquecer, apesar que coisa boa a gente não esquece. Eu tenho certeza que se você passasse um mês nas ilhas paradisíacas das Filipinas, você não ia esquecer tão fácil. Porém, há algo que a gente esquece, e o Senhor sabe disso.
Então, o que é a administração da ceia? É um memorial. O Senhor está falando, eu quero que você lembre que você tinha uma dívida, eu quero que você lembre que você devia algo que somente pela morte você poderia pagar, e eu vim, paguei, executei. Amém, meus irmãos? Aquilo que nós estamos estudando no livro de Atos, o plano da salvação, achei o máximo, 10, maravilha. Todo o plano de salvação, ele foi arquitetado, projetado pelo Pai. Ele depois foi efetivado, executado realmente por Jesus. Ele veio e executou aquilo que o Pai arquitetou. Por um homem o pecado entrou, agora por um homem vai sair. E esse homem é o próprio Deus feito homem. E depois nós usufruímos pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Nós estamos usufruindo agora daquilo que aconteceu de plano da salvação para toda a eternidade. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é você fazer disso uma religiosidade. A ceia do Senhor é para celebrarmos juntos. Você não precisa se descabelar. Se um dia, por acaso, você não puder vir por alguma outra coisa, é claro que Deus quer, nós vamos sempre procurar estar juntos nessa lembrança, nesse memorial, porque também é a ordem do Senhor. Mas de repente tem gente que, perdi a ceia esse mês, porque eu estava doente, porque eu não pude ir, vou arrancar os cabelos, perdi a salvação. Não, meu irmão, a sua salvação está na garantia de Jesus, quando Ele foi pregado naquela cruz e nos deu vida eterna. Amém, meus irmãos? Então, não é uma coisa assim de religiosidade, que se eu perdi uma, agora pronto, fui para o buraco, perdi tudo, acabou. Não, o nosso Deus é Deus de misericórdia. A ceia do Senhor não é uma coisa para ser ministrada aleatoriamente. Pastor, fulano não veio, não pôde vir, está enfermo. Me dá aqui um cálicezinho, um pãozinho que eu vou levar para ele. Não vai doer nada. Porque esse memorial, ele só surte efeito quando nós estamos juntos. Amém, meus irmãos? Senão, é um pedacinho de pão e um cálice de um suco de uva. Então só surte efeito quando nós estamos juntos. E aqui que Paulo falou, olha, vocês estão se reunindo, mas estão reunindo só para festejar, só para banquetear, e não é isso a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o seguinte, quando vocês se reunirem, então a reunião está inclusa na ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Não é para fazer sozinho. A ceia do Senhor não resolve nada se você ficar em casa assistindo um programa, por melhor que seja na televisão, não desmerecendo aqueles que às vezes falam, ensinam pela televisão ou pelo rádio. Não é para você pôr ali um pedacinho de pão, um cálicezinho e ficar orando e depois sozinho. Não. Porque nós celebramos juntos. A ceia do Senhor é um memorial do que Jesus fez por nós. E esse memorial só surte efeito quando nós estamos juntos. Na bênção, meu irmão. Se um irmão estiver doente, enfermo, não puder vir, até podemos celebrar com ele. Mas não é que nós vamos levar ali, chegar ele na cama e falar assim, olha, eu trouxe um pedacinho de pão, abre a boquinha, vou jogar, ai, coitadinho, não está podendo beber, pega um funil. Põe na boquinha dele, vira. Não. Se caso acontecer, nós vamos juntar alguns irmãos dentro da possibilidade e vamos junto com ele, no local onde ele estiver, celebrar um memorial. Amém, meus irmãos? Quando vos reunis. Então, há também aí uma questão. Não é uma coisa para ser assim, feito aleatoriamente, levar ali no bolso, ou numa coisa assim, chegar lá e distribuir. Não, nós nos reunimos juntos, nós celebramos juntos, nós vamos comer juntos, nós vamos beber juntos, e garantidos para a morte, e agora nós temos a garantia de vida. Eu quero dizer para vocês, a ceia do Senhor é transubstanciação. Pastor, o que você está falando? Que blasfêmia. É uma transubstanciação do nosso espírito falho, sendo transformado pelo Espírito de Deus. Porque cada vez que nós celebramos, nós vamos lembrar que nós tínhamos uma dívida. E hoje eu posso celebrar com muita alegria, porque eu era pior e eu estou melhor. E ninguém aqui, ninguém pode dizer,
estou 100%. Porque não existe. Mas vamos caminhando. Rumos para o alvo. Você crê, meu irmão? Então é uma transubstanciação espiritual na nossa vida. Nós celebramos juntos. Opa, hoje eu estou melhor que ontem. Hoje eu estou melhor que o ano passado. Hoje eu estou melhor. Por quê? Porque o agir do Senhor na minha vida vai fazendo, vai executando. Então é essa transubstanciação. Aí sim, aí eu creio. Mas nas demais coisas, acabou, não tem nada disso. Na bênção, meu irmão. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é para ser algo religioso, mas também não é para negligenciar, ou fazê-la de maneira assim, como se não tivesse valor algum. Porque senão nós também estamos anulando o que Jesus fez por nós, o plano do Pai para a nossa vida, e o mover do Espírito, que é a nossa transformação. Amém, meus irmãos? E é por isso que Paulo fala aqui, mais à frente, que antes de comer do pão, beber do cálice, nós devemos examinar cada um a si mesmo. Na bênção, essa é a ceia do Senhor. Nós vamos nos examinar. Porque aquele que come e bebe indignamente é réu daquele corpo que foi pendurado no madeiro. Aí alguém pode dizer, os entendidos aí, em leis, bom, réu é aquele que é acusado, mas ainda não foi condenado, estou certo? Mas se já houve a execução e a sentença, então já foi condenado. Então, meus irmãos, não é para tomar dessa maneira. Ai, pastor, sabe o que é? É que eu não creio. Meu irmão, eu quero dizer o seguinte: o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, tudo que fizemos errado, sabe aquelas páginas no nosso livro da vida que está grudadinha, que nem nós queremos mexer muito? Será que é só eu que tenho? Às vezes a gente tem no livro da vida, que maravilha, 3 anos, foi uma maravilha. Fazendo aqui só um parênteses, apresentação dos meninos da escola, fazendo ali a linha da vida. Porque com tantos anos meu pai me levou no shopping, porque eu fui passear, porque eu fui não sei onde. Teve até aquele que falou assim, eu dei milho para galinha. Olha o que ficou marcado na cabecinha deles. E é isso, gente, nós temos um monte de coisa maravilhosa, é tudo que aconteceu, mas aí de repente você vira aquele pacote de página. Não, isso não quer nem mexer. Isso que você não quer mexer, Deus mexeu por você. Amém? Ele arrancou, ele tirou e acabou, meu irmão. Não existe mais nada. A única coisa que Deus tem, que olha, é ruim. A única coisa ruim é, ele tem uma memória ruim. Ele perdoou e esqueceu. Ele não lembra mais. Quem lembra é o inimigo que fica te acusando, me acusando. Então ele esquece, ele perdoa e esquece. Quando nós confiamos, aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida, cremos que realmente o que ele fez foi por mim, acabou, meu irmão. Amém? Mas eu acho que só se eu for de joelho daqui até a minha do norte. Não, você não precisa ir na minha do norte. Não precisa. O sacrifício que cabia a nós, ele já fez. Amém, meus irmãos? Já fez. Isso também não exime a nossa responsabilidade de cuidar daqueles que estão precisando. Amém, meu irmão? Porque às vezes também tem gente, não, já estou salvo, já estou garantido, já está lá, passaporte carimbado. Agora, não, meu irmão, não exime a nossa responsabilidade, porque aqui mesmo, nessa carta de Coríntios, o capítulo 11, fala da ceia do Senhor. No capítulo 12, ele fala dos dons espirituais do corpo de Cristo. E se você for para frente, no 13, ele fala do amor. Se não houver amor, nada existe. Será como um sino que bate. Bateu para fazer o barulho mais lindo, maravilhoso. Acabou, acabou. Na bênção, meu irmão. Então eu quero dizer para você também nesse momento, tira da sua mente, se você aceitou Jesus, aceitou o sacrifício que ele fez lá, antes de ministrar a ceia, antes de celebrar esse memorial, você vai pedir perdão ao Senhor. Por isso ele falou, olha, examine esse homem a si mesmo. E ninguém aqui tem autonomia ou autoridade de dar no dedo, no nariz do outro e falar assim, você não pode. Amém, igreja? Porque quem conhece o seu coração é o Senhor. E não há necessidade também. Pastor Maurício, eu estou aqui com uns problemas. Uns problemas
Problema daqueles bem problemão. Eu quero saber onde é que é o confessionário, que eu preciso dar uma conversadinha com você. Misericórdia, meu irmão. É você e Deus. Nós podemos auxiliá-lo. Nós podemos te ajudar, falar alguma coisa, para que o Espírito Santo vá movendo. Mas você pede perdão a Deus. E é por isso, essa é a ceia do Senhor. Antes de comer do pão, beber do cálice, examine-se. Pede perdão. E ninguém tem, olha aqui, autorização nenhuma. E se um dia algum aqui nesse lugar fizer algo semelhante a isso, meu irmão, eu sou o primeiro, se eu souber, a mudar tudo e ensinar a maneira correta. Chegar com a bandeja, falar assim, Wendel, sentou na frente, meu filho, assim, senta na frente. Chegar com a bandeja aqui, Wendel, não, não tapa na mão. Examine-se o homem a si mesmo. Amém, meus irmãos? É claro, meu irmão. É a lei da semeadura e da colheita. Deus te dá liberdade. Se você fizer errado, meu filho, você também vai acertar com Ele. Mas Ele é misericordioso de todas as maneiras. Na bênção, meu irmão. Então ninguém aqui tem autoridade de chegar e dar o dedo. Nós podemos aconselhar, nós podemos exortar, e se souber de algo muito extravagante, nós vamos falar e exortar. Porém, é a pessoa. E ele diz, examine-se o homem a si mesmo. E se houver problema, pastor, e se vê aquele negócio, pede perdão a Deus. Amém, meus irmãos? Confia no Senhor. E se o meu problema for com o irmão aqui que está sentado ali naquela outra cadeira no fundo, vai, procura seu irmão. Conversa com ele. Pede perdão. Liquida a fatura. Porque senão nós estamos comendo de uma maneira, estamos celebrando de uma maneira indigna. Amém, igreja? E eu quero dizer uma outra coisa. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor não é você fugir. Tem gente que fala assim, hoje é dia de ceia. Eu estou, sabe, assim, com o meu relacionamento com o homem lá de cima não está muito de acordo. Então hoje eu não vou na ceia. Aí nos outros cultos eu estou. Aí a ceia, aí eu pulo. Aí agora eu vou. Aí a ceia, eu pulo. Pular a ceia, meu irmão, não vai resolver nada. Amém, igreja? Isso é religiosidade. Você está achando que está resolvendo o problema. Não está resolvendo o problema. O seu problema será resolvido quando você aceitar que Jesus é misericordioso, compassivo e justo. Porém, Ele agirá sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Ele exorta, Ele corrige. E louvado seja Deus, porque quem ama corrige. Então a ceia do Senhor não é você pular porque você tem problema. Meu irmão, por que você não foi na, por que você não foi na ceia, meu irmão? O que aconteceu? Fez falta. Nós queremos celebrar junto. Sabe o que é? Não quero nem falar, mas eu estou com uns pecadinhos aí, pendurado. Para que arrastar pecado, meu irmão? Para que carregar o que nasceu? Para que carregar o que nasceu, meu irmão? E achando que daí se pular está resolvendo o problema. Não, você não está resolvendo. Você simplesmente está complicando ainda mais. Não precisa arrastar. Sabe aquela vida de âncora? Eu quero ter vida de âncora. Aquele que faz o telejornal e fica lá. Não, meu irmão, âncora é aquele que fica sempre remando e não vai para lugar nenhum. Porque está com a âncora lá. Os pescadores aí conhecem, né? Pega aquela, não precisa ser âncora, mas pega aquele pedaço de ferro bem grande. Eu quero pescar aqui nesse lugar, pega e joga. E tem gente que joga e esquece. Aí vamos para outro lugar, vamos, e rema, sua. Aí olha, tá aquela arvorinha ali, e rema, tá aquela arvorinha ali, e rema. Não sai do lugar, meu irmão. Se você fizer isso, você não está saindo do lugar. Aí não sabe por que a sua vida não vai, não caminha, as coisas não acontecem. Porque você está com uma âncora, achando que resolve o problema, simplesmente, não vou na ceia. Não, meu irmão, venha na ceia, confesse ao Senhor. Mas, lembre-se da palavra do Senhor. A misericórdia vem quando nós executamos na íntegra. Aquele que confessa aí, alcança a misericórdia. Amém?
Porque a ceia do Senhor não é você chegar aqui, confessar naquele momento, já planejando amanhã. Ó Senhor, hoje peço perdão. Olha, hoje tá certo. Eu não vou xingar a minha mãe hoje. O Senhor me perdoa. Tá? Mas lá atrás já está maquinando. Amanhã aquela velha vai aparecer na minha frente e eu vou soltar os cachorros porque não aguento mais. Parou, meu filho. Aquele que confessa aí, deixa. Ai, pastor, mas eu não consigo deixar. Tem gente que não consegue deixar. Tem gente que tem o prazer em pisar na mesma casca de banana todas as vezes. Tem gente que procura a casca de banana. Às vezes tem uma placa indicando casca de banana, uma seta assim, e ele fica procurando, porque tem o prazer de escorregar no mesmo lugar. Para, meu irmão, deixa. O Espírito Santo te capacita a vencer. Você crê nisso? Fala assim, eu sou templo do Espírito Santo. Agora fala comigo. Ele, o Espírito Santo, me capacita a não errar mais. Amém, meu irmão? Esta é a ceia do Senhor. No livro de Hebreus, no próprio capítulo 10, fala, vamos rapidinho lá, só para a gente entender aquilo que aconteceu. Olha, é uma maravilha. Marca aí na sua Bíblia 10, 1. Primeiro versículo, capítulo 10. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Está dizendo aqui o escritor aos Hebreus, a lei. Tem gente querendo voltar para a lei, voltar lá na antiga aliança. Eles viveram apenas na sombra, meu irmão. Na sombra daquilo que hoje nós vemos na realidade. Amém? Eu já dei exemplo aqui, mas vamos só trazer a memória. Quando eu pego a minha mão aqui, coloco, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Aqui, no púlpito, eu tenho a sombra da minha mão. Amém? A sombra da mão, você já pode definir que isso é mão. Porém, você não vê a textura. Você não vê a cor da mão. Você não vê os detalhes da unha da mão. Você não vê as demais coisas que contém. Mesmo se tiver uma marca, uma cicatriz ou coisa assim, você não vê. Porque você está vendo apenas a sombra. Hoje, nós vemos o real que gerou a sombra. Amém, meus irmãos? Nós vivemos hoje a graça de Deus, o favor de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Olha, lá na antiga aliança, eles levavam animais, sacrificavam, mas eles estavam apenas na sombra. Eles estavam vendo a sombra. Hoje vocês participam da realidade. Amém, meus irmãos? E o mais importante, por que nós podemos... pastor, então pega o Antigo Testamento, arranca, vamos queimar tudo, vamos ficar só com o Novo. Não, é uma maravilha, porque quando você lê no contexto geral, você vê o real e vê a sombra. Aí você entende o que Deus fez lá e o que nós usufruímos hoje. Amém? Você vê a sombra, eles viam a sombra, mexe aqui, mexe lá, que legal. Eu estou vendo a sombra, estou vendo o real. Amém?